Uma boa noite a todos. Boa noite. Abre aí a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, verso 20. E o título da minha mensagem essa noite diz assim: Pecado como deficiência inevitável. Enquanto vocês abrem a Bíblia aí no livro de Eclesiastes capítulo 7, deixa eu dizer para vocês. Desde aquela decisão terrível, descrita em Gênesis capítulo 3, verso 6, a verdade é que pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5, verso 19. Esses muitos, a gente pode dizer que na verdade são todos os seres humanos, exceto um. E o nome dele é Jesus Cristo. Entretanto, não é sem culpa ou pecado pessoal que os outros seres humanos são declarados como pecadores e estão sujeitos à morte, que é o salário do pecado. Nós fomos feitos pecadores pelo pecado de um, mas isso não quer dizer que nós não sejamos pecadores no sentido pessoal e que nós não morremos por causa do nosso pecado. A Bíblia diz: a morte passou a todos, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Então até aqui, esse é o resumo daquilo que a gente tem conversado durante essa semana. Porém, é importante a gente entender uma coisa. Pecado de Adão e o pecado de todos os seres humanos é um tema que pode ocupar a nossa mente indefinidamente. Você pode parar para pensar nisso o resto da sua vida. Podemos gastar muito tempo tentando explicar, primeiro de tudo, se de fato essa história aconteceu. É o primeiro questionamento que o mundo em geral tem. Será que Adão e Eva existiram? Cobra falante? E as pessoas lançam dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, como um conjunto de fábulas, mitos e inverdades. Sobre a justiça ou injustiça desse processo de Adão pecar e fazer os outros pecadores, agora todo mundo é pecador, todo mundo morre porque é pecador e etc. Você pode gastar tempo pensando se isso é justo ou não, na sua cabeça. Você pode também gastar muito tempo tentando entender a mecânica desse processo. Como que esse pecado é espalhado de forma hereditária. E às vezes o vô era bêbado, o pai é bêbado, o neto é bêbado, o bisneto vai ser bêbado. Como é que é essa mecânica que espalha o pecado? Você pode gastar o resto da sua vida pensando sobre isso. Você pode também gastar tempo pensando naquilo que é o mais complicado dessa questão, que é a relação entre o pecado de um e o pecado de todos. Qual é essa relação? Como que uma está em função da outra? Você pode gastar o resto da sua vida pensando sobre isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia não é um tratado filosófico destinado a responder às suas curiosidades sobre isso. A Bíblia apresenta a realidade de forma prática. Pelo pecado de um, muitos foram feitos pecadores. A morte passou a todos porque todos pecaram. Ponto final. Ela não está destinada a ficar explicando para você a sua curiosidade. Mas Deus, como é que isso funciona assim? Um para o outro para um, e o bebê peca, e no ventre, e na concepção, e ele já nasce mentiroso, já nasce egoísta, já nasce maldoso. Você pode parar para pensar em tudo isso, da perspectiva filosófica, da perspectiva psicológica, da perspectiva científica. Pode gastar o resto da sua vida com isso. Mas a Bíblia não tem o propósito de responder essas curiosidades. Ela apresenta a prática, a realidade. E a realidade que a Bíblia apresenta está em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, a respeito desse assunto. E a Bíblia diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Você leu aí comigo? O pastor Ezequiel está inventando alguma coisa? É a palavra de Deus. Ok. Não há
homem justo sobre a terra, que faça o bem e que não peque. Muitos adventistas gastam muito tempo discutindo a questão teórica, se é possível ou impossível não pecar. Muita gente gasta muito tempo nessa discussão. O mais próximo que a Bíblia chega de dizer que é impossível não pecar é Romanos capítulo 8. Vamos lá para o Novo Testamento. Nós já lemos esse texto em outros momentos, mas vamos reler o verso 3 e os versos 7 e 8. Esses versos que a gente vai ler em Romanos agora é o mais próximo que a Bíblia chega de usar esse vocabulário. É impossível não pecar. Não está escrito isso com todas as letras, mas nós vamos ler o que está escrito. Romanos 8, verso 3. E a Bíblia diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Verso 7. Por isso a inclinação ou o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esses versos são os versos que mais chegam próximo de usar esse vocabulário do impossível. Impossível não pecar. Ellen White diz, com todas as letras, comentando Romanos 8:3, que em sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei de Deus. Patriarcas e Profetas, páginas 373. Olha o que ela está dizendo. Em sua natureza pecaminosa, não poderia, em outras palavras, é impossível guardar a lei de Deus. Os textos de Paulo dizem assim: essa inclinação da carne humana é inimizade contra Deus. O ser carnal se inclina para o que é inimizade contra Deus. A inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus. Deus diz assim: não roubarás. Mas a carne humana não está sujeita a isso. Tem um monte de ladrão em todos os lugares do mundo. A lei de Deus diz para a gente não ser adúltero. Tem um monte de gente fazendo imoralidades sexuais de todos os tipos. Então essa carne humana não está sujeita à lei de Deus. Mesmo porque se estivesse, seria muito fácil resolver 90% dos problemas do mundo. Era dar uma cópia dos 10 mandamentos para cada um. Vai lá no Congresso Nacional e dá uma cópia dos 10 mandamentos para cada político. Não dirás falso testemunho. Aí no próximo eleição ele ia aparecer na televisão dizendo assim: gente, eu quero que você eleja eu porque eu quero roubar bastante, ficar rico e dar uma boa vida para minha família. Mas, deputado, por que o senhor está falando isso na televisão? Ah, porque eu recebi uma cópia dos 10 mandamentos e lá me mandou eu não falar falso testemunho. Eu estou aqui já falando a verdade logo. Agora, a realidade não é essa. A inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus. E Paulo diz: nem em verdade pode estar. Essa questão é tão pesada sobre o pecado que vai explicar essa coisa de Paulo não querer pecar, mas pecar. O pecado é mais forte do que ele. Ou seja, na Bíblia nem sempre é a gente que faz o pecado. Às vezes é o pecado que faz a gente. Não é a gente que domina e faz o que a gente quer, então a gente quer pecar e peca. Não. É o pecado que prevalece. É como se ele fosse uma pessoa mais forte do que a gente. E é por causa dessa realidade aqui. E essa realidade é tão pesada e de implicações tão complicadas para a igreja adventista que muitos preferem ignorar tudo isso e dizer assim: não, isso era verdade lá no passado, agora eu me converti e isso aí não existe mais. Agora eu estou sujeito à lei de Deus, eu guardo a lei de Deus e eu vou ser igual a Jesus ao nível da perfeição. Tão complicada é essa ideia do pecado. A gente já conversou sobre isso quando a gente falou de Romanos 7, de Romanos 8, quando a gente falou daquele tema de pecado como uma lei na natureza humana. E a gente conversou sobre toda a tentativa perfeccionista de fazer aquilo ali fazer sentido e tentar negar o que está escrito ali. Agora, naquela mensagem a gente conversou
que o perfeccionismo tenta eliminar do seu horizonte Romanos 7 e Romanos 8, pelo menos esses textos que a gente leu. Tenta eliminar isso, como isso é coisa lá do passado. Não tem mais nada a ver com cristão. Agora, não é só Romanos 7 e Romanos 8 que eles vão ter que eliminar. Eles vão ter que eliminar Eclesiastes capítulo 7, verso 20 também. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Isso vai totalmente contra o que eles querem ensinar. Que é o quê? É possível viver sem pecar de forma absoluta. Então eles têm que combater, não é o pastor Ezequiel, eles têm que combater o quê? O que está escrito na palavra de Deus. Será que a Bíblia só contém esses versos sobre o pecado assim universal? Todo mundo peca como algo assim inevitável? Eu queria ler para vocês várias passagens da Bíblia. Salmo 143, verso 2. À tua vista não há justo nenhum vivente. É a mesma ideia de Eclesiastes, não há homem justo. Paulo vai usar essa ideia em Romanos 3. Não há um justo sequer. Que já é algo pesado. Todo mundo é pecador, todo mundo é injusto. Não tem justo. Tiago 3, verso 2, a Bíblia diz assim: todos tropeçamos muito. Em outra versão, todos tropeçamos em muitas coisas. Todos nós. Não tem exceção. Todos nós tropeçamos em várias coisas. Daniel 9, verso 11. O profeta orando. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Mas para não dar a impressão que ele está falando dos outros, ele diz: temos pecado contra ti. Daniel não está se excluindo. Todo Israel transgrediu a tua lei, aqueles pecadores lá. Eu não. Daniel está se incluindo. Todo Israel transgrediu a tua lei. É pecado universal. Dentro do povo de Deus, que recebeu a lei, a revelação, o Pentateuco, os profetas e etc. Todo Israel transgrediu a tua lei. Eu e o meu povo temos pecado. Jeremias 3, verso 25. Deitemo-nos na nossa vergonha e cubramo-nos na nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Temos pecado desde lá do passado, quando era novinho, da mocidade, até o dia de hoje. Pecado como uma coisa constante. Pecado como algo que ele não conseguiu evitar. Inevitável. Pesado isso. Esse texto que eu vou ler agora, Isaías 64, versos 6 e 7, é um texto extremamente forte também. Olha só. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. Imagina, se a nossa justiça é um trapo de imundície. Imagina o que é o nosso pecado, né? O que é a nossa injustiça. Aí ele continua. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Pesado. Pesada a revelação bíblica sobre o pecado. Provérbios 20, verso 9. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Quem pode dizer? Tem alguém que pode dizer isso? Gálatas 2, verso 17. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Se o pastor é pecador, não quer dizer que Cristo é ministro do pecado. E Gálatas 2 é no mesmo contexto onde Paulo vai dizer, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E nesse mesmo contexto ele revela que ele era ainda pecador também. Impressionante isso. Pecado não é brincadeira. 1 Timóteo 1, verso 15, Paulo diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Paulo diz assim, não, veio salvar os pecadores. Enquanto vocês são pecadores, vocês têm que ser salvos, porque eu já não sou mais. Eu já venci o pecado, eu já não peco mais. É isso que Paulo diz? Não é isso que Paulo diz. Eu poderia dar muitos outros exemplos para descrever o fato universal do pecado na vida humana, inclusive nos cristãos verdadeiramente convertidos. A gente já conversou um pouco sobre isso durante toda a semana. Mesmo naqueles verdadeiramente convertidos, depois do batismo no Espírito Santo, chuva temporã e etc., eles ainda pecaram. Pedro, Paulo, Tiago, João, todos eles. Mas eu queria colocar para vocês algumas citações de Ellen White. Prestem atenção. Homens a quem Deus favoreceu e a quem confiou grandes responsabilidades foram algumas vezes vencidos pela tentação. Mesmo como nós, presentemente, esforçamo-nos, vacilamos e frequentemente caímos em erro. Patriarcas e Profetas, página 238. Olha só. Frequentemente caímos em erro. Não é brincadeira. No começo da citação, teve alguns com grande responsabilidade que algumas vezes caíram na tentação. Você pode pensar e dizer assim, né? Caiu numa tentação umas 3 vezes a cada 10 anos. Em 10 anos ele teve 3 pecados. Aí depois ela vai dizer, é igual a gente, que cometemos erros frequentemente. Não é 3 pecados a cada 10 anos, não. É uma coisa frequente. Agora, essa citação que eu vou ler agora, para mim, é uma das mais importantes sobre esse tema em Ellen White. Olha o que ela diz. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas deixou de o fazer e devido ao seu pecado, a nossa natureza se acha decaída e não podemos nos tornar justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo proveu um meio de escape. Se vos entregardes a Ele, sereis então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesseis pecado. Caminho a Cristo, página 62. Presta atenção quanto que é radical essa citação. Para Adão era possível ter um caráter justo em perfeita e plena obediência à lei de Deus. Mas por causa do pecado dele, a natureza de quem está caída? A nossa. E nós não podemos nos tornar justos. Em função do que somos, nós não podemos obedecer perfeitamente à lei de Deus. Em função do que nós somos, não possuímos justiça para satisfazer a lei de Deus. Existe uma outra citação bem semelhante a essa em Desejados de Todas as Nações, onde ela diz assim, né? A lei requer justiça, caráter perfeito, e isso o homem não tem para oferecer. Chega nessa hora, então todo mundo peca e não tem o que fazer. Aí ela diz, mas Cristo proveu um meio de escape. Depois disso, a citação dela fala da vida de tentações que Cristo teve. Cristo teve uma vida rodeada de tentações e problemas e dificuldades. E ela fala que mesmo em meio a essas tentações, ele não pecou. Ele não teve pecado. E ela fala daí da sua morte por nós, pela qual ele se oferece para tirar os nossos pecados e nos dar a sua justiça. Aí ela diz, né, nós devemos nos entregar a Jesus, tê-lo como Salvador. Então nós somos aceitos diante de Deus como se nós nunca tivéssemos feito nenhum pecado. E ela fala uma coisa muito interessante, né? O caráter de Cristo substitui o nosso caráter. Esse texto é um golpe de morte no perfeccionismo, entre aspas, adventista. Basta saber ler, ser honesto e se submeter à verdade. É um golpe de morte. Mas tem mais. Ela diz assim, Jesus é perfeito.
a justiça de Cristo lhes é imputada. E ele dirá, tirai-lhe as vestes sujas e colocai vestidos novos, citando Zacarias. Aí ela escreve assim, Jesus compensa as nossas deficiências inevitáveis. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 196. Deficiências inevitáveis. É a expressão de Ellen White, não é minha. Não fui eu que inventei. Ou seja, deficiências impossíveis de serem evitadas. Existem certas deficiências na vida humana que não podem ser evitadas. Olha só o que ela diz. As boas resoluções tomadas por alguém em sua própria força não valem nada. Nem todos os votos do mundo poderiam quebrar o poder de um mau hábito. Homem algum nunca praticará a temperança em todas as coisas, enquanto seu coração não estiver renovado pela graça de Deus. Aí ela diz, não nos podemos guardar de pecar por um momento sequer. A cada instante dependemos de Deus. A Ciência do Bom Viver, página 179. Nós não podemos nos guardar de pecar por nós mesmos, nem por um instante. Nós dependemos completamente de Deus na nossa vida. Por nós mesmos nós não podemos nada. Se eu terminasse a minha mensagem aqui, alguns poderiam concluir assim, olha, o pecado é a palavra final na história humana. O pecado é todo poderoso, o pecado é onipresente, o pecado é inescapável. E muitos, concluindo isso, desanimariam de lutar contra o pecado. Agora, nada disso faz justiça ao que eu vim pregar para vocês essa semana. Abre aí a sua Bíblia, Romanos 5, verso 20. Vocês lembram que o conceito mais radical, possivelmente, sobre o pecado no Novo Testamento está em Romanos. Em especial Romanos capítulo 7, mas também em Romanos capítulo 5, versos 12 até o verso 21. E nesse verso 20 de Romanos 5, existe uma mensagem maravilhosa, importantíssima, e a Bíblia diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. De fato, a graça de Deus prevalece contra o pecado. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho não é uma má notícia. No contexto da graça de Deus, é inclusive possível obedecer à lei de Deus. É muito interessante isso. E nós estamos entrando aqui no coração do que eu quero ensinar para vocês. Paulo fala que ele recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. 1 Coríntios 7, verso 25. Eu recebi de Deus a misericórdia de ser fiel. É bonito. Eu gosto do livro do Apocalipse e no capítulo 1, verso 5 ele diz assim, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele seja a glória para sempre. Olha só, Jesus nos libertou do pecado que a gente tem. E aí o livro do Apocalipse diz, né? Eis aqui a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Aqueles que foram libertados dos seus pecados, agora são fiéis. Entendam, por favor, pela misericórdia de Deus, o que eu quero dizer para vocês. Na Bíblia se fala muito que a gente tem que ser fiel a Deus. Verdade ou mentira? Verdade. Na Bíblia fala muito disso. Seja fiel, guarde os mandamentos, guarde a lei de Deus. Se guardar tudo, tropeçar em um só ponto é culpado de todos. Então tem que se esforçar para ser fiel, para andar no caminho estreito, pela porta estreita e etc. Agora, todas as exortações para a fidelidade, elas estão construídas sobre dois pressupostos. Se eu disser para você assim, irmão, irmã, para de mentir. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, eu sei que você está mentindo. É a primeira coisa. E a segunda coisa, é possível parar de mentir. Estão acompanhando o raciocínio? Quando a gente diz para vocês serem fiéis, tem duas coisas envolvidas.
Tem o pressuposto que talvez vocês estejam sendo infiéis, ou que a gente saiba que vocês estejam sendo infiéis. E o segundo pressuposto é, poxa, não precisa ser infiel, vamos ser fiel. Essas são duas verdades importantes. Agora, essa fidelidade que é possível, ela só é possível no contexto da graça de Deus, da misericórdia. Porque pensa assim, irmã, não minta mais. Irmão, não minta mais. Eu só posso obedecer esse mandamento reconhecendo tudo que eu já menti. E aí a Bíblia diz, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Então, Senhor, eu já menti. Então tem que ter graça. Tem que ter misericórdia pelo pecado que eu já fiz. E agora, eu quero ver sem mentir. Eu vou precisar do que comigo? Da graça. Da graça que me dê força, que me dê poder. Porque por mim mesmo eu sou mentiroso, já está provado isso. Por mim mesmo eu minto para o pai, minto para a mãe, minto para a esposa, minto para a mulher, minto para todo mundo. Então por mim mesmo eu não sou capaz. Então eu preciso da graça para me capacitar a ser fiel à lei de Deus. Eu queria comentar com vocês alguns textos bastante interessantes e bastante usados nessa discussão. João capítulo 5, verso 14. Olha só, nesse texto se fala da cura daquele paralítico que ficava no tanque de Betesda, não tinha ninguém para jogar ele lá dentro do tanque, quando a água se mexia. Aí no verso 14, a Bíblia diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já está curado. E aí o que Jesus diz? Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Agora dá uma olhada no capítulo 8, verso 11. Aquela história famosa da mulher adúltera, né? E aí aqueles homens pegam aquela mulher no ato do adultério, e Moisés tinha mandado que tinha que apedrejar os adúlteros, e aí eles levam aquela mulher. Mestre, pegamos essa em adultério, o que faremos? Vamos apedrejar como Moisés disse? Ué, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus podia tirar uma pedra na mulher? E Jesus podia, ele não tinha pecado. O único que podia jogar uma pedra nela não jogou. Mas todos os outros foram saindo um por um. Mulher, ninguém te condenou? Não. Nem eu te condeno. E a Bíblia diz, João 8, verso 11, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa expressão em João 5 e em João 8, são extensamente usadas para colocar sobre as pessoas a perspectiva de uma vida sem pecado. Jesus disse assim, vai e você vai pecar ainda, porque é impossível para você não pecar. Não, vai e não peque mais. É isso que Jesus diz. E as pessoas dizem, olha, Jesus realizou a salvação, nós podemos obedecer de forma perfeita, nós podemos não pecar, etc. Algumas pessoas, inclusive, pensam que essa mensagem é uma mensagem nova, do Novo Testamento, agora pelo poder da graça, agora nós vamos conseguir. Lá pela lei do Antigo Testamento não dava. Lá era muito difícil. Agora pela graça, pela misericórdia, pela salvação, agora nós conseguimos viver sem pecar. Como se essa mensagem de Jesus fosse uma mensagem super nova. Mas espera aí, volta para Êxodo capítulo 20. O próprio capítulo onde se fala da lei de Deus. E vai nos dizer algo interessante dos versos 18 até o verso 21. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós. A fim de quê? A fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. As pessoas que pensam que a mensagem de João capítulo 5 ou capítulo 8 é nova, não estudaram Êxodo 20. Deus deu os mandamentos, com aquela manifestação tremenda, fogo, relâmpagos, vozes, trovões, fogo fumegante, aquela voz tremenda. O povo viu aquilo, morreu de medo. Chegou a dizer assim, ô Moisés, conversa você com a gente, Moisés. Não fala Deus com a gente não, que a gente vai morrer se Deus falar com a gente. E aí diz assim, mas olha, não tema.
Deus ele fez tudo isso para vos provar, a fim de que não pequeis. Muito interessante. Sabe, tudo isso nos revela duas ênfases de uma mesma verdade. Uma grande maldição que persegue aqueles que estudam a Bíblia é a vontade de aceitar metade da Bíblia que eu gosto e negar a metade da Bíblia que eu não gosto. Vai, não peques mais, tá vendo? Só para não pecar. Ah, finge que não pequeis, tá vendo? É para não pecar. Aí eu leio Eclesiastes 7. Não há homem justo sobre a terra que não peque. Ah, essa parte aí eu não concordo. Tem alguma coisa errada com essa parte. Porque eu só pego o que me interessa. O que não me interessa, eu descarto. É isso que o mundo cristão faz com a Bíblia direto. A Igreja Católica pega o texto, Maria era virgem. Está escrito na Bíblia que Maria era virgem. Mateus capítulo 1, Maria é virgem. Eles pegam esse texto da Bíblia e dizem assim, olha aqui, a verdade, Maria era virgem. Aquilo que interessa para eles, olha que maravilha, Maria era virgem. Aí, lembra-te do dia de sábado para santificar. Não adorarás imagens. Ah, não, essas partes aí, eu não quero saber de obedecer isso aí, não. Só pego o que me interessa. Vê o mundo evangélico em geral. Eu sou salvo por Jesus, eu amo Jesus, Jesus me ama. Vamos guardar os mandamentos de Deus. Não, isso eu não quero. Eu só quero uma parte, a outra parte eu não quero. E essa é uma maldição. Porque no fim de tudo, por que você escolhe uma parte e nega a outra parte? Agora, eu ainda preciso lidar com a questão. Deus deu a sua lei para quê? Para que a gente não peque. Então, será que é possível não pecar? Acontece algo muito interessante no Antigo Testamento. Nós estamos em Êxodo, vai para Levítico. Levítico capítulo 4, verso 27. É o próximo livro depois do livro de Êxodo. A gente leu esse texto ontem também, vamos ler hoje de novo. E tem algo interessante aqui para a gente. Olha só. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou não se fizessem e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Bom, vamos começar analisando isso aí. Se qualquer pessoa pecar, tem uma condicional. É igual 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos, escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado diante do Pai. O pecado se torna uma coisa assim, condicional. Talvez você peque, talvez você não peque. Mas se você pecar, você tem que trazer uma oferta, aqui no caso de Levítico, e no caso de 1 João, você tem que aceitar a Jesus como seu advogado. Você tem que clamar a Ele por você. Agora, vai um pouquinho para frente em Levítico. Levítico 23, versos 26 a 29. Aqui se fala do dia da expiação, onde os pecados de todo o povo, de todo aquele ano, eram então retirados do santuário pelo dia da expiação, e o santuário era purificado e etc. Então olha só o que a Bíblia diz. Levítico 23, a partir do verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês, do 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Bom, lá em Levítico 4, se alguém pecar, tinha que levar um sacrifício. Como se fosse possível, alguns pecarem e alguns não pecarem. Chega no dia da expiação, toda pessoa, toda alma de Israel devia participar da expiação. Isso quer dizer o seguinte: não tinha ninguém sem pecado, para não precisar ir lá participar dessa expiação final. Pecado é uma realidade universal. Está entendendo a questão? Toda alma, todo indivíduo deveria participar da expiação, senão estaria perdida. Ninguém poderia dizer ou pretender não ter pecado e não necessitar de expiação. Todos pecaram, é o que a Bíblia diz, e vivem destituídos da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. E Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. Eu quero propor para vocês uma coisa importante. A verdade do pecado não nega a verdade da graça. A verdade da graça não nega
a verdade da lei. E a verdade da lei não nega a verdade do pecado. Pecado é verdade, palavra de Deus. Graça é verdade, palavra de Deus. Lei é verdade, palavra de Deus. Se você coloca o pecado contra a lei contra a graça contra o pecado e etc., como se uma coisa anulasse a outra, você vai encontrar mentira na palavra de Deus. E não é esse o caminho de entender a questão. Tudo isso é palavra de Deus. Agora, alguns tentam neutralizar o conceito de pecado que eu estou pregando essa noite. Um conceito que define uma deficiência inevitável. Eles fazem isso citando a Bíblia e Ellen White, em alguns textos com ênfases diferentes da ênfase sobre o pecado. Diferentes dessa ênfase de que é impossível guardar a lei, que todo mundo peca, que não há quem não seja pecador e etc. E quando eu mostro para eles essas verdades sobre o pecado que eu mostrei para vocês aqui hoje e durante toda essa semana, eles adoram falar uma frase. Nós temos que ver o contexto. Eles imaginam que essa frase é mágica e resolve todos os problemas. Como se o contexto negasse o texto. Mas não. Nenhum contexto nega o texto. O contexto ilumina o texto. Senão você tem contradição na palavra de Deus. Na Bíblia ou em Ellen White. Olha só. Eu tenho um amigo perfeccionista. E eu sempre falo para ele, Eclesiastes 7, verso 20. É o meu argumento para ele. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Sabe o que ele me respondeu esses dias? Ele falou assim, olha, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, é um homem desesperado que está falando. Pelo que eu entendi do que ele me falou, me pareceu que para ele, a fonte de Eclesiastes 7, verso 20, é o desespero de um homem que pode estar errado. E não verdade inspirada pelo Espírito Santo. Porque o objetivo deles, no fim de tudo, é dizer o seguinte, eu posso viver sem pecar. Então Eclesiastes 7:20 é um problema para mim. Então eu digo o seguinte, não, Salomão escreveu isso aí lá num contexto de desespero. Não quer dizer que é verdade, que todo mundo peca e todo mundo sempre peca. Isso não é verdade. E aí, a palavra de Deus agora é palavra de Salomão. Antes ela era a verdade, agora talvez não seja bem verdade. No fim de tudo, há homem sobre a terra que faz o bem e que não peca. Essa é a conclusão a qual eles querem chegar. Mas essa conclusão está contra, não é Salomão, é contra a palavra de Deus. Agora, eles adoram citar Ellen White. Por exemplo, na mesma página onde está escrito deficiências inevitáveis, tem uma outra citação de Ellen White. Vou ler para vocês. Olha o que ela escreve. João chamou a atenção do povo para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Há muita coisa nessa expressão tira. Continuaremos a pecar como se fosse impossível vencermos? Como devemos vencer? Como Cristo venceu. E esta é a única maneira. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 195. E aí eles enfatizam, vencer como Cristo venceu. Agora, irmãos, quando chega nesse ponto da discussão, eu gosto de dizer para eles assim, legal, vocês querem vencer como Cristo venceu. Comecem nascendo de uma virgem. Você conseguiu? Pô, já não conseguiu nascer da virgem, já não vai vencer como Jesus venceu. Peraí. Então é o seguinte, antes de responder para vocês, como é que a gente faz para vencer como Cristo venceu? Eu quero citar uma outra citação de Ellen White. E ela diz assim, Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Jamais poderemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e assemelharmos-nos a ele conforme a nossa capacidade. Review and Herald, 5 de fevereiro de 1895. Ela fala, jamais poderemos igualar o modelo. A gente pode imitar, pode se aproximar, pode buscar ser cada vez mais parecido com ele. Agora, para responder. Então, ok, nós temos que vencer como Cristo venceu. Como é que a gente faz? João 5, verso 30.
E a palavra de Deus vai nos guiar na resposta de como que a gente pode vencer como Cristo venceu. Olha só, Jesus falando: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como eu ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Agora vai para João 15, verso 5. E eu já explico para vocês o que é que isso tudo significa. E a palavra de Deus diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus venceu sendo submisso ao Pai, se submetendo ao Pai. E inclusive ele admitia as suas fraquezas. A gente tem dificuldade de ligar Cristo com fraqueza. Ele é o Todo-Poderoso, como é que ele tem fraqueza? Mas na sua humanidade, ele esvaziou-se de si mesmo. E ele se ajoelhava diante do Pai. E ele dizia para o Pai: eu de mim mesmo não posso fazer nada. É assim que a gente pode vencer como Cristo venceu. Mas tem uma diferença. A diferença é que quando Cristo admitia a fraqueza, isso não envolvia pecado. Mas quando a gente admite as nossas fraquezas para Deus, isso inclui pecado. Entende a diferença? Cristo está dizendo para o Pai assim: Pai, eu nada posso fazer por mim mesmo, eu quero fazer a tua vontade. Cristo orando ao Pai. O pastor Ezequiel fazendo a oração a Deus: Pai, eu não consigo fazer nada por mim mesmo, eu preciso do Senhor, fazer junto com o Senhor. A minha oração envolve pecado. Pai, eu não consigo amar como eu deveria amar. Pai, eu não consigo ser um melhor pastor como eu deveria ser um melhor pastor. Às vezes eu erro no que eu falo, no que eu faço, no que eu penso. Coisas erradas, coisas ruins, coisas que estão abaixo da tua vontade, da tua lei. Eu estou confessando as minhas fraquezas. Eu estou admitindo que eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu estou vencendo como Cristo venceu. Dentro do mesmo princípio, me submetendo e admitindo as minhas fraquezas. As fraquezas dele não envolviam pecado. As minhas fraquezas envolvem pecado. Mas o processo é o mesmo. Submissão a Deus. Entendeu? Nós vencemos como ele venceu, sim. Mas acima disso, nós vencemos porque ele venceu. Nós não vencemos igual a Cristo. Nós não morremos numa cruz, ressuscitamos ao terceiro dia. Nós não vivemos uma vida inteiramente sem pecado. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Ou seja, não dá para comparar a gente com ele. A gente vence porque ele venceu por nós. Mas tem mais. Na mesma página em que Ellen White diz que nós não podemos nos guardar de pecar por um momento sequer, e a cada instante a gente depende de Deus, ela também diz: nada menos que a perfeita obediência pode satisfazer o ideal que Deus requer. Ele não deixou sua vontade indefinida. Ciência do Bom Viver, páginas 179 e 180. No mesmo contexto, ela diz: não podemos nos guardar de pecar por nós mesmos, dependemos de Deus, mas ela diz: olha, nada menos que perfeita obediência para satisfazer o ideal de Deus. Os perfeccionistas citam essas e mil outras coisas para negar o conceito de pecado como deficiência inevitável. E isso tem uma razão. Aparentemente, eles são incapazes de perceber a verdade de que pecado é um conceito amplo. Pecado é um conceito com várias nuances diferentes, em questão de perspectiva, sentido e grau. Às vezes, pecado é uma ação que eu faço. Eu te dou um soco, isso é pecado. Só que assim, eu pego uma faca e te dou 15 facadas. Também é pecado, mas num grau mais profundo. Te dar um soco é pecado, te dar 15 facadas também é pecado. Entenderam até aqui? Agora tem uma outra coisa. Ela me pede R$5 para almoçar que ela não tem o que comer na casa dela. Eu não dou. Tá entendendo que pecado não é uma coisa só? Pode ser o soco, pode ser a facada, pode ser a negligência, que eu não dei para ela o que ela estava precisando. Eu me neguei de tirar R$5 para mim e dar para ela ter o que comer no dia. E eu pequei. Ou seja, pecado não é uma coisa só, pecado é uma coisa ampla. Vários graus diferentes, vários sentidos diferentes. E aparentemente, eles não entendem isso. Pecado é uma palavra
que pode significar a maior transgressão ou a menor falha em amar as pessoas. Não é só a questão de transgredir, a questão é de falhar no amor. A mínima falha, pecado. Então vocês entendem que pecado pode ser uma coisa enorme por um lado e da nossa perspectiva humana pecadora pequenininha por outro? Uma fofoquinha pequenininha. É bem diferente de dar 15 facadas em alguém. Mas as duas coisas são pecado. E parece que eles não conseguem entender isso. Eles conseguem ver pecado só de um jeito. Transgressões voluntárias que eu faço porque eu quero fazer. E aí Romanos 7 vai para o espaço. O mal que eu não quero, esse faz. Não é tão simples. Olha só. A palavra de Deus é maravilhosa e a gente deve entender. Em última instância, o conceito de pecado como deficiência inevitável está fundamentado na revelação bíblica e nos escritos de Ellen White. Não há desculpa para quem não admite isso, a não ser a descrença. Está claro. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Está claro. Se você não crê nisso, ok. Esse, inclusive, se torna o pecado deles. É descrença. Olha só. Ellen White escreve assim: cumpre-nos aceitar a divina avaliação do pecado. E essa é deveras pesada. O maior discurso de Cristo, página 116. A gente tem que aceitar a avaliação que Deus faz do pecado. E ela é pesada. O problema, irmãos, maior, para a gente terminar, é quando se usa uma citação com um conceito de pecado para denegrir outra citação com outro conceito de pecado. Quem faz isso faz a obra de Satanás para acusar e confundir o povo de Deus, para que este não reconheça e não creia na verdade. Presta atenção no que eu vou falar a partir de agora, que é o mais importante. A Bíblia diz assim: não há homem justo sobre a terra que não peque. Eclesiastes 7, verso 20. Em outro texto a Bíblia diz: vá e não peques mais. João 8, verso 11. E aí as pessoas começam a fazer acusações mentirosas, irônicas e malignas, comparando uma passagem com a outra. Ai, Jesus falou para não pecar mais, mas isso é impossível, né? Começam a ser cínicos, começam a ser maldosos. Você está comparando um conceito de pecado com o outro. Quando a gente diz que não tem homem sobre a terra que não peque, a gente está dizendo, poxa gente, todos nós somos imperfeitos no amor. Quando Jesus chega para a mulher e diz, não peques mais, o que ele está dizendo para ela? Pare de cometer adultério. Quando ele diz para o paralítico, não peque mais para que não aconteça coisa pior, o que ele está querendo dizer? Provavelmente aquele homem ficou paralítico como fruto de um pecado. Vou imaginar uma situação aqui que não está na Bíblia, mas só para ilustrar. O cara enche a cara de cachaça e vai andar de cavalo. Cai e fica paralítico. Ficou paralítico por quê? Porque pecou. Viveu uma vida sem regras, sem lei. Se deu mal. E Jesus cura esse homem e diz assim para ele: vai, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior do que já te aconteceu. É difícil de entender? Não está negando o conceito de que todo mundo peca. Porque se Jesus estivesse negando isso, ele estaria negando a verdade, a razão pela qual ele veio ao mundo. Por que ele veio ao mundo? Para morrer por todos os seres humanos, porque todos pecaram. Não dá para brincar com isso, irmãos. A verdade é ferida quando alguém deseja preservar uma ênfase em detrimento da outra. E assim eles colocam a revelação contra a revelação. Fazem a mesma coisa no caso de Ellen White. Ellen White escreve assim: profanos como somos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. E eles adoram citar, diante disso, aqueles textos onde diz: nós podemos parar de pecar, nós podemos guardar a lei, querendo dizer esse tipo de coisa cínica, maldosa, lançando dúvida sobre o que ela mesma diz. E aí eles dizem assim: quem ensina que nós pecamos e que o pecado é inevitável está fazendo a obra de Satanás. Porque eles não têm coragem de dizer: Ellen White, em Caminho a Cristo, página 62, ela fez a obra de Satanás. Porque ela escreveu: profano como somos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Mas eles não têm coragem de ser honestos com aquilo que eles mesmos creem. Mas eu queria ler uma citação para vocês, pesada e importante. Ellen White escreve assim:
Ouvimos muitas desculpas. Não posso viver de acordo com isso ou aquilo. O que quereis dizer com isso ou aquilo? Quereis dizer que foi efetuado um sacrifício imperfeito para a raça caída? Que não nos é concedido suficiente graça e poder para que possamos nos desvencilhar de nossos próprios defeitos de caráter e tendências naturais? Que não nos foi dado um Salvador perfeito? Ou quereis acusar a Deus? Bom, vós dizeis, foi o pecado de Adão. Dizeis também, não sou culpado disso, não sou responsável por sua culpa e queda. Há todas essas tendências naturais em mim, e eu não mereço ser censurado se procedo de acordo com essas tendências naturais. Quem merece ser culpado? É Deus? Por que Deus permitiu que Satanás tivesse tal poder sobre a natureza humana? Esses são acusadores contra o Deus do céu, e ele vos dará uma oportunidade, se a desejardes, de finalmente apresentar as vossas acusações contra ele. Então ele apresentará as suas acusações contra vós, quando fordes conduzidos ao seu tribunal. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 179. Essa última citação está em plena harmonia com Ezequiel 18, a responsabilidade é pessoal. Não adianta a gente jogar a culpa dos nossos pecados nos outros. Ah, a culpa é de Satanás, é de Adão, é de Eva, é da minha mãe, é do meu pai, é do meu tio, é do outro. A culpa é pessoal. Está em plena harmonia com a mensagem que eu preguei ontem sobre culpa. Não tenho nenhuma dificuldade com essa citação. Agora, eles querem colocar uma coisa contra a outra. Ellen White diz, profano como somos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Isso é o que eu ensino. Aí eles querem lançar esse texto contra mim. Ah, o Ezequiel está dizendo que Deus é o culpado. Eu não falei nada disso em nenhum momento. Só o que eu ensinei foi o quê? O que está escrito na palavra de Deus e nos escritos de Ellen White. Qual é a verdade? Não devemos justificar nenhum pecado nosso por causa de Satanás, de Adão, de Deus, do pai e da mãe ou de ninguém nesse mundo. Se o pecado é nosso, não adianta dar desculpa. Ah, eu sou assim mesmo, eu tenho essas tendências. Não faça isso. Assuma o seu pecado, a sua culpa. Segunda coisa, reconheça que você não guarda a lei de Deus de forma absolutamente perfeita. Uma coisa não nega a outra. Você tem que admitir, você tem pecado. Não precisa jogar essa culpa em ninguém. Mas isso não nega o fato. Olha, eu reconheço. Eu tenho dificuldade de guardar perfeitamente a lei de Deus no amor, no perdão, na fé, na obediência. Tem que ser honesto. E quando a gente é honesto, a gente é perdoado. E é isso que Satanás quer evitar. Satanás não quer que a gente peça perdão, porque quando a gente pede perdão, a gente recebe perdão. Mas pastor, como vencer o pecado que é inevitável? Será que tem vitória contra esse pecado? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Para mim, era inevitável não usar drogas. Era inevitável. Durante anos na minha vida, eu usei drogas todos os dias. Para mim era algo que eu não conseguia evitar. Mas Deus tem planos para a nossa vida, Deus transforma a nossa vida, Deus salva a gente. E hoje, fazem 8 anos que eu não mais uso drogas, que para mim antes era inevitável. Amém. Entende a questão? Há 10 anos atrás, eu poderia dizer, Deus, eu não consigo. Usar drogas é inevitável. Olha o ambiente onde eu vivo. Olha isso, olha aquilo. Eu tenho 1000 desculpas. É a minha vida. Vida da noite, vida do rock and roll, vida de tudo. Para mim era inevitável. Mas Deus foi lá, me resgatou, me transformou. E hoje, fazem aí quase 10 anos que eu não uso drogas. E não vou usar mais pro resto da minha vida. Amém, ponto final. Acabou. Entende a questão? Sabe, a gente tem que reconhecer na nossa experiência de salvação coisas que antes eram inevitáveis e que hoje não mais existem. Isso pode pensar em vícios em geral. Bebida, cigarro, pornografia, mentira, fofoca. 1000 coisas que a gente, quando a gente está envolvido com isso, a gente pensa que é inevitável. Mas no fim de tudo, a gente vai sendo transformado e o que antes era inevitável, hoje é passado. Agora, você precisa entender, esse processo que aconteceu comigo em relação às drogas, por exemplo,
não acontece com a gente em relação a todo o pecado de forma absoluta. Eu venci as drogas, só que é o seguinte, eu ainda tenho pecados hoje que para mim são inevitáveis. Pelo meu caráter, pela minha personalidade, pelas minhas escolhas, pelos meus problemas, pelo meu nível de maturidade ou de espiritualidade, ou pelos meus problemas. E eu tenho dificuldade de evitar esses pecados, eu assumo isso para vocês. E às vezes eles são inevitáveis, eles são mais fortes do que eu. E eu peco, eu sou pecador, Ezequiel. Hoje, eu não estou aqui escondendo isso. Agora, eu espero que daqui 10 anos eu olhe para trás, olhe para hoje, e daqui 10 anos eu não mais veja em mim os pecados que ainda existem hoje. Mas daqui 10 anos, se Jesus não voltar, eu vou ter outros problemas e pecados. Não mais os mesmos de hoje. Esse é o processo que Paulo descreve. De fé em fé, de glória em glória, nós vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Jesus. Esse processo não ocorre da noite para o dia. É o processo de uma vida inteira com Deus. Se esse processo acontecesse da noite para o dia, nenhum de nós aqui essa noite teria pecado. É verdade ou não é? Claro que é. Para que a gente quer pecar? A gente é burro? A gente é idiota? A gente não tem o que fazer na vida? Claro que não. A gente tem a luta que é a luta do cristão, que é a luta de Paulo, que é a luta de João, que é a luta de Tiago, que é a luta de Pedro. Nós somos pecadores, irmãos, é o que somos. Mas Deus nos dá perdão e salvação. E você? Eu quero fazer um apelo duplo para você. Você deseja agradecer a Deus pelos pecados inevitáveis, entre aspas, que você já venceu? Tem na sua vida algo do passado que te escravizava no passado e que hoje você não tem mais na sua vida, como eu não tenho mais o vício das drogas? Você queria agradecer a Deus por isso? Mas eu tenho um segundo apelo. Você ainda tem pecados que você reconhece como inevitáveis, que você tem dificuldade de evitar, que você não consegue evitar? Você quer entregar essas coisas para Deus? Amém. Amém. Vamos orar. Papai maravilhoso e eterno, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor nos fez o teu rebanho, Pai. Senhor, nós somos pecadores e para nós existem muitos pecados inevitáveis, Pai. A gente erra no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz, e a gente não consegue evitar, Senhor. Mas, Pai, nós temos muito que te agradecer, porque o Senhor já tirou pecados inevitáveis da nossa vida, Pai. Nós estávamos escravos, Pai, e o Senhor nos libertou. E assim nós pedimos que o Senhor continue a nos libertar de glória em glória, de fé em fé, e nos transformar na Tua imagem, Pai. Dá-nos o Teu perdão sobre aquilo que temos pecado. Dá-nos a Tua graça e misericórdia e salvação, e que o Senhor coloque no nosso coração a Tua graça e a Tua lei para a salvação eterna, em nome de Jesus. Amém.